gente voltar ao conteúdo que nós trabalhamos ontem, certo? Vai ter atividade hoje, e aí eu não sei se vocês baixaram, mas baixem, porque eu vou utilizar o Kahoot na próxima aula, que será... Vou dizer aqui também, novamente aqui para vocês, porque eu também tenho que estar olhando, tá, gente? Porque são muitas aulas, são muitos horários, então eu não tenho como decorar tudo. Tá entrando mais gente aqui, oba, beleza? Opa, vamos entrando. O professor só gosta de sala de aula assim, com bastante aluno participando das aulas. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Bom dia. Temos apenas uma aulinha hoje. Emerson, Wesley, Alexandre e Gabriel. Cadê as meninas? Bom dia. Bom dia, meu bem. Como vai? Tudo bem, Rafael? Desconsiderem a cara de acabada da professora, tá bom? Desconsiderem aqui, eu ainda estou acordando aqui ainda. E eu vou dormir muito tarde, porque minha bebê, ela demora a dormir, vai dormir quase meia-noite, aí acaba comigo. Mas vamos embora, estamos aqui com toda a animação para passar para vocês uma excelente aula, uma excelente aí continuação dos conteúdos, né? Estamos aí em plena quarta-feira. Aí deixa eu só voltar aqui para a questão dos horários, para a gente se organizar. Eu sempre estou falando os horários nas aulas, porque se vocês não anotarem, fica difícil, a gente pode esquecer, tem outras disciplinas também. Então é importante vocês anotarem. Então, olha só, hoje teremos a atividade, eu irei passar umas questõezinhas para vocês praticarem aí durante esse final de semana. Temos aula hoje, né, vai até 10h20. Tem uma aula amanhã, só que essa semana, a aula de amanhã é nivelamento. Aí, essa semana, o nivelamento, que se chama propulsão agora, será com o professor Augusto, essa semana, português, no primeiro horário. Na próxima semana, tá, nós teremos aí a aula na terça-feira, 2 horários, na terça, primeiro e terceiro horário, na terça-feira. Temos, deixa eu ver aqui mais, na quarta, que é hoje, e na próxima quinta-feira, o nivelamento é comigo, tá? Quinta-feira, o nivelamento. Tá, alguém tá entrando. Essa musiquinha é música para os meus ouvidos, dona Eduarda. Estava sentindo falta aqui de uma presença feminina aqui na aula. Seja muito bem-vinda, Eduarda. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Então, como eu havia falado, hoje é só essa aulinha, termina aqui de 9h30, 8h40, 9h30, então vamos correr para o nosso conteúdo. Simbora, que hoje tem atividade, tá? Para quem não assistiu a aula de ontem, as 2 aulas, tem lá os 2 vídeos, tem lá, eu peguei o PDF do livro, também tá lá, tá, pessoal? Eu peguei só as páginas dos conteúdos que a gente está trabalhando, não sei se vocês abriram, eu peguei e juntei. Então, tem lá, acho que é 4 paginazinhas falando desse conteúdo, tá lá para vocês já, as 2 aulas, tá lá o guia de aprendizagem, tá tudo lá no grupo. Então, por favor, quem não viu, se faltou ver, dá uma olhada, tá? Se atualiza, não deixa passar nada, não deixa acumular nada. Separa nem que seja 1 horinha, 20, 30 minutos por dia, para cada professor, para que vocês possam deixar tudo em dia, caderno bonitinho, atividade ok, não deixa acumular, porque, ó, é triste quando a gente deixa acumular as coisas. A gente fica no desespero depois, então não dá certo. Então, vou compartilhar aqui a tela. Alguém quer falar alguma coisa antes de eu começar em cima do conteúdo? Alguém quer falar alguma coisa? Não, posso continuar, né, gente? Se alguém quiser falar alguma coisa, liga aí o microfone, tá bom? Fiquem à vontade. E aqui é o nosso momento, então aproveitem. Então, eu vou apresentar aqui a tela para pegar aqui o livro aqui para vocês, que eu já deixei ele um ponto de agulha aqui. Vamos lá. Aqui está. Me falem se vocês não estiverem visualizando. Me avisem. Não escreve no chat porque eu não vou conseguir visualizar. Liga o microfone e fala. Então, gente, ontem paramos aqui, né?
nessa parte de revendo os conhecimentos de potências, tá? Depois eu vou pedir para vocês fazerem um resumozinho bacana desse conteúdo aqui no caderno, mandar foto para mim no meu privado, tá? A gente vai trabalhar muito com resumo e com mapa mental, que depois eu vou ensinar como é que faz esse mapa mental, que é um esquemazinho que ajuda muito. Então, vamos lá, continuando. Eu expliquei aqui esse ponto aqui, tá? Quando o N é maior do que 1, dei exemplos. Expliquei quando o N, para quem não lembra, N é o expoente, expliquei quando ele foi igual a 1, o que acontece. E expliquei quando N foi igual a 0, expliquei com números também, dei o exemplo com números. E hoje eu vou explicar essa parte aqui que ficou faltando, tá? Quando o N é um número negativo, certo? Como é que vai ser isso? Então, prestem bem atenção. Quando o N é um número negativo, menos 1, por exemplo, tá? Lembrando que essa base aqui, que é o cara de baixo, ele nunca pode ser igual a 0, tá? O cara de baixo, ele nunca pode ser igual a 0. O de cima pode ser, mas o de baixo não. Então, ó, essa palavrazinha aqui, o A, tem que ser diferente de 0, é porque o cara de baixo, que é a base, não pode ser igual a 0. Então, esse símbolozinho, que tem um igual com um tracinho, vou até escrever aqui de novo para vocês. Pegar aqui a canetinha. Esse igual, gente, ó, esse símbolo matemático aqui, com 2 tracinhos, que é o nosso famoso igual, mas se ele tiver cortado aqui no meio, ó, tá? Cortado aqui no meio, ele não é mais igual, ele significa diferente. Então, em matemática, às vezes o aluno ele não consegue compreender a linguagem porque tem muitos símbolos. Então, a gente precisa compreender o significado dos símbolos para entender o que aquele conteúdo está dizendo para a gente. Então, se tiver um igual com um tracinho no meio, significa diferente. Ou seja, esse Azinho que está aqui, ele tem que ser diferente de 0, tá? Ele não pode ser igual a 0. Então, por exemplo, aqui, a letrinha A, aqui elevada a menos 1. Como é que a gente resolve isso? A gente vai inverter, tá? A gente vai inverter, ó, vai escrever esse Azinho na forma de uma fração. Na forma de uma fração. O que é fração? É quando vier com esse tracinho aqui no meio, tá? Veio com esse tracinho aqui no meio, isso aqui é uma fração. Aqui no numerador vai ficar o algarismo número 1 e aqui embaixo um A. É como se eu estivesse pegando aqui essa letrinha A e estivesse invertendo ela. É como se fosse o inverso. É como se eu virasse ela de cabeça para baixo, tá? Aí eu vou dizer uma coisa aqui para vocês para facilitar o entendimento. Quando não houver, gente, quando não houver ninguém ao lado de um número, ao lado de uma letra, em cima de uma letra, embaixo de uma letra, quando não houver ninguém, tem aqui o chamado Espírito Santo da matemática, que o nosso Espírito Santo da matemática aqui é o algarismo número 1. Então, quando não houver ninguém, sempre vai ter um, por mais que ele não apareça, tá bom? Então, esse A aqui, ó, esse Azinho é como se tivesse um aqui embaixo dele, ó. Como se ele tivesse escrito assim para mim, ó. A na forma de fração, tá? Porque eu posso escrever ele na forma de fração. E tem o algarismo 1 aqui embaixo. Então, se aparecer um número negativo, eita, deixa eu apagar aqui, que eu já risquei aqui em cima. Se aparecer um número negativo, que está aparecendo, que é o menos 1, a maneira de fazer, de resolver essa daqui, ó. Você inverte o número, quem tá embaixo, vai para cima, e quem tá em cima vai para baixo. Vou repetir, esse número 1 não tá aqui embaixo, então ele vai aqui para cima, fica no lugar do A, que é o numerador, e esse A, que é o numerador, ele vem aqui para baixo, que é o denominador. E o expoente, que antes era negativo, ele fica positivo, tá? Como é o algarismo 1, a gente sabe que quando é o algarismo 1, ele só quer uma cópia desse número. Então, é o próprio número. Então, não precisa eu colocar ele aqui. Por isso que ele não aparece,
certo? Não ficou muito claro, eu sei, com as letrinhas fica difícil a gente entender. O que eu vou fazer? Eu vou dar um exemplo aqui numérico, tá? Então, eu vou pegar um número aqui, vários números, e vou mostrar para vocês como é que isso funciona com números, como é que funciona na prática. Então, fica assim, deixa eu pegar aqui 4, e eu vou pegar aqui o algarismo 1 aqui em cima. Pode ser -2, -3, -4, pode ser qualquer número, mas contanto que ele seja negativo aqui no expoente. Aí eu vou pegar um número que já está na forma de fração, vou pegar 2/3. 2/3. Fecho aqui o parêntese. Eu vou colocar o número negativo aqui em cima, -1. Aliás, vou pegar outro número. Não vou colocar -1, eu vou colocar outro. Vou pegar agora -2. Pronto. Como é que funciona na prática esse raciocínio? Então, vamos resolver. Vou pegar aqui uma outra cor dessa canetinha. Vai ficar assim, ó. Igual, né, em todos eles. Tá? O que a gente vai fazer? Eu vou virar o 4 de cabeça para baixo. Eu vou pegar o inverso dele, tá? O inverso de um número é justamente essa letrinha que tá aqui, essa explicação que eu dei aqui, ó. É só virar o número de cabeça para baixo. Como não tem ninguém aqui embaixo do 4, pessoal, ó, sempre tem um número 1 aqui embaixo. Então, é só virar esse número de cabeça para baixo. Esse 1 vai para cima e o 4 vai para baixo. É o inverso de um número. Tem que lembrar disso. O inverso de um número é o contrário dele. É só virar ele de cabeça para baixo. E esse algarismo que estava negativo, que é o -1, agora vai ficar positivo. E a gente sabe que uma cópia, né, 1/4 elevado a 1, é só uma cópia dele, então é o próprio 1/4. É assim que a gente resolve, tá? Então, esse aqui é o primeiro exemplo numérico que eu estou mostrando para vocês como é que a gente vai resolver. E se for na forma de uma fração, professora, se já tiver um número embaixo, que não seja um número 1, como é que eu vou inverter esse número? Como é que eu vou achar o inverso dele? A mesma coisa. Então, coloca o tracinho aqui, né? Que está na forma de fração. Esse 3 vai para cima e esse 2 vai para baixo. Você vai virar um número ao contrário, de cabeça para baixo. Então, o 3 fica aqui em cima e o 2 vai para baixo. Ficou 3/2. E o que acontece com o expoente? O expoente que antes era negativo, não é mais. Ficou positivo. Então, é só 2 positivo. E como é que a gente resolve 3/2 ao quadrado? Vou fazer aqui embaixo, tá? Por conta do espaço. 3/2 ao quadrado, ele quer quantas cópias, pessoal, desses 3/2? Quantas cópias ele quer desse número aqui? 2 cópias, né? Então, você vai repetir 3/2 2 vezes. 3/2. Escreve de novo. É assim, ó. Passo a passo com calma. Nada de vexame, de pressa. E aí, lembrando que ele sempre vai se repetir com uma multiplicação, tá? Sempre. Pronto. E aí, você faz as contas. Vou mudar aqui a cor e a gente faz a conta. Ó. Como é que a gente faz uma multiplicação de frações? Cara de cima com cara de cima, que são numeradores com numeradores. 3 vezes 3 vai dar 9. Tracinho de fração continua. Cara de baixo multiplica com cara de baixo, que são os denominadores. 2 vezes 2, 4. Pronto, é assim que a gente resolve esse tipo de situação. Dúvidas? Não. Não. Tranquilo, beleza. Posso seguir? Yes. Então, vamos embora. Vamos ver o que eu vou passar mais aqui. Ah, tem aqui, ó, mais exemplos, tá? Mais alguns exemplozinhos, eu vou passar aqui a vista com vocês nesses exemplos para revisar, inclusive, os conteúdos que a gente viu ontem. Então, bem rapidamente, vamos pegar esses exemplozinhos aqui. Deixa eu pegar meu marcador aqui de texto. Vamos lá, ó.
como é que eu resolveria menos 2/7 ao quadrado? Quantas cópias dele? 2 cópias. Então, uma cópia do mesmo jeitinho, não vai mudar nada. E aí, a gente faz a multiplicação no final, tá? Aí, eu vou pegar aqui a canetinha de novo, ó. 2 que multiplica 2 é o 4. Depois eu explico para vocês o que a gente faz com o sinal. Primeiro, vamos fazer a multiplicação. 7 vezes 7, 49. E aí, a gente faz o joguinho do sinal agora, ó. Como é esse joguinho do sinal? Para quem não lembra, para quem nunca viu, é o seguinte: em uma multiplicação, se você tiver sinais iguais, por exemplo, menos e menos, ou se você tiver mais que multiplica mais. Então, se eles forem iguais, prestem bem atenção nisso, que isso é muito importante. Sempre o resultado, eu vou mudar a cor da minha caneta aqui. Sempre o resultado, ele vai ser positivo. Sempre. Vai ser aqui no Brasil, vai ser na China, vai ser no Japão, vai ser na África, vai ser em qualquer lugar. Multiplicação de números negativos, sinais iguais, ó, menos e menos, o resultado sempre será um número positivo. Por isso que esse 4 sobre 49 ficou positivo, ok? Então, qual é a dica que eu dou? Faz as contas primeiro, faz a multiplicação primeiro. 2 vezes 2 dá 4, 7 vezes 7 dá 49. Aí, no final, não pode esquecer, você faz o joguinho do sinal, tá bom? Então, vamos para o segundo exemplo agora. Tô falando aqui dos exemplos, porque daqui a pouco vocês vão ter exercícios aí para vocês praticarem. Então, eu estou explicando bem direitinho, para não ficar dúvida depois na hora que for fazer o exercício. Deixa eu olhar aqui a hora novamente, para eu não me empolgar e passar direto. Então, vamos lá. Já expliquei essa letra A. Letra B. Letra B, vamos lá. Olha só essa letra B, ó. Eita, cadê meu marcador de texto? Pronto. Essa letra B aqui, ó. Menos 2/7. Aqui, o expoente está positivo. É o número 1. E esse número 1, ele só indica que ele quer uma cópia desse número. Então, como é uma cópia, apenas uma, você só escreve ela de novo uma única vez e pronto. Não tem mais nada a ser feito. Próximo, letra C, de casa. Qualquer número elevado a zero, a gente viu ontem que qualquer número elevado a zero, sempre, aqui na China, no Japão, nos Estados Unidos, qualquer número elevado a zero sempre vai ser igual a 1. Não importa o número que apareça aqui. A gente viu ontem isso, tá? Então, é só uma revisãozinha. Letra D de doido. Letra D de doido. Eu gosto de brincar, tá, gente? Então, não esquenta, não. Letra D de doido. O que é isso aqui? O que a gente acabou de ver, ó. Quando tiver um número, e esse número, o expoente, ele for negativo, observe, você tem 3 elevado a menos 1. O que a gente faz? A gente inverte o número, coloca ele o inverso, de cabeça para baixo. Então, imagina que, nesses casos aqui, quando não houver ninguém embaixo, quando não houver ninguém embaixo, vou pegar a canetinha aqui, essa, sempre tem um número 1 aqui embaixo, sempre. É o Espírito Santo aqui da matemática. Então, ó, não tem ninguém embaixo, sempre tem 1. Então, é só você inverter. Quem está embaixo vai para cima. Então, por isso que esse 1 aparece aqui em cima. E quem está aqui, pessoal, vai para baixo, ó. Então, ficou 1/3. E o que acontece com o expoente que antes era negativo e que agora não é mais? Quando você inverte o número, o expoente, ele não fica mais negativo, ele fica positivo. Como o expoente aqui é 1, pessoal, ó, então aqui não tem problema. O expoente sendo 1, você pode colocar ele aqui ou não, tá? Porque não vai influenciar. Por que não vai influenciar? Porque é uma cópia, ó, como nessa letra B. É o próprio número repetido uma única vez, que já tá aqui.
tá bom? Então, se você quiser colocar o expoente 1, pode colocar, se não quiser, deixa assim mesmo, não vai interferir, porque só está dizendo que esse 1/3 vai se repetir uma única vez e pronto. Próximo exemplo. Se não estiver entendendo, tá, alguma coisa aqui, me interrompam. Me interrompam se não estiver entendendo alguma coisa. Exemplo, letra E, de elefante. 2/5. Olha como é que o livro responde. Eu já não concordo com essa resolução. É essa a minha função, tá, gente? Facilitar a vida de vocês. Observe que o que o livro fez aqui, ó, ele complicou no lugar de ter ajudado, tá? Isso aqui a gente resolve de uma maneira mais simples e mais prática, que eu expliquei agora há pouco e vou explicar de novo. Gente, a função do professor é facilitar as coisas, é traduzir as coisas para vocês. Então, vamos embora aqui. 2/5, vou fazer aqui. Vou fazer aqui do lado, nessa parte branquinha aqui do livro. Deixa eu pegar aqui minha canetinha diferente, a vermelha que eu gosto. Ó, 2/5. Escrever aqui, o expoente está negativo. É -1. E o que a gente faz? Vai inverter o número. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Simples assim. Então, esse 2 não está aqui no numerador, você vai colocar ele aqui embaixo no denominador. O 5 não está aqui embaixo no denominador, ele vai para cima. É só inverter o número, não tem para onde. Esse vai para baixo, esse vai para cima, não tem mistério. E o expoente que antes era negativo fica positivo. Isso aqui é a mesma coisa que 5/2. Olha como é bem mais prático fazer assim do que fazer do jeito que o livro está fazendo aqui, tá? Dá a mesma coisa, ó. 5/2, que é o inverso de 2/5. Pronto. Dá a mesma coisa, só que ele fez de outro jeito. O que foi que ele fez? Ele utilizou o número 1 aqui, só para dizer que está mudando o número de cabeça para baixo. Só foi isso que ele fez, tá? Mas no lugar da gente fazer isso aqui, que dá mais trabalho, pode confundir a nossa cabeça, vá direto para cá, ó. Do jeito que eu fiz aqui, é muito mais rápido, muito mais fácil, e o erro aqui, a probabilidade de você errar é muito pouca, tá bom? Se você compreender que tem que inverter aqui o número e o expoente fica positivo, você faz qualquer questão que venha desse jeito, tá bom? Dúvidas? Não. Não. A letra F do mesmo jeito, ó. Não precisa fazer do jeito que o livro está dizendo, não. Vamos fazer as coisas mais fáceis. Se tem outra maneira de fazer, eu escolho sempre a mais fácil. Então, é só inverter aqui também, pessoal, ó. Deixa eu pegar a canetinha. 7. Esse 7 aqui vai para cima. Esse 7 aqui vai para cima, ó. E esse 2 vai para baixo. Então, ficou -7/2, tá? Esse menos é da fração, -7/2. Então, vai ficar assim, ó, 7/2. Como o algarismo aqui é 1 no expoente, a gente já sabe, vou repetir de novo, que não vai nem vem. Então, eu não preciso colocar. Então, é só inverter aqui os números e acabou-se. Não tem o que moer com isso aqui, não. Do mesmo jeito com esse aqui, ó. Mesmo jeito, vamos inverter. É só inverter. O 7 vai para cima e o 2 vai para baixo. Vai ficar -7 sobre 2. E o expoente que antes era negativo, observe que ele ficou negativo. Ou, que antes era negativo, ele ficou positivo. E aí você faz normal, gente. Repete, então, 2 cópias desse cara aqui. Vai ficar -7 sobre 2. Vezes -7 de novo, sobre 2. Aí é só fazer a multiplicação, tá bom? Depois vocês vão ver que vocês vão fazer isso aqui mais de forma direta, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Deixa eu trazer essa bolinha para cá, pronto. E aí a gente faz a multiplicação. -7, -7 vezes -7, 7 vezes 7 dá 49 positivo. Lembrando, sinais iguais, ó, sempre positivo o número. 2 vezes 2 dá 4, tá? Então, o passo a passo é esse, e a maneira mais rápida de fazer, se você não quiser
Se você já souber, né? Porque se você já sabe, aí você não precisa estar repetindo isso que eu fiz aqui, ó. Quando você já sabe, não precisa estar repetindo. Isso aqui eu estou fazendo passo a passo para você saber de onde vem esse 49 sobre 4 aqui, tá? Mas dá para fazer, dá para pular essa parte aqui e fazer de maneira mais rápido, desde que você saiba o raciocínio. Por exemplo, vou apagar isso aqui, tá? Vou apagar isso aqui. Cadê borracha? Vou apagar isso aqui. Prontinho. Pegar a outra caneta aqui de outra cor, vermelho, pronto. Se eu não quiser copiar aquela parte, né? Repetir o mesmo 7 sobre 2 duas vezes. O que você faz para encurtar o caminho, para descobrir um atalho? Você faz assim, ó. Eleva cada número aqui ao quadrado. 7 ao quadrado. Aí você tem que saber, 7 ao quadrado é o 7 vezes 7. Duas vezes, 49. Aí eleva esse número aqui de baixo ao quadrado também. 2 ao quadrado é o 2 vezes 2, que dá 4. Número, base negativa, expoente par. Uma outra dica que eu estou dizendo, que vocês vão copiar isso no caderno, viu? Base negativa, o expoente é par. Par, o que é número par? Os números pares são 2, 4, 6, 8, os números terminados em 0. Então, isso aqui, ó, são os números pares. Então, é 2, eu sei que 2 é par. Se o expoente for par e a base, que é o cara de baixo, for negativo, eu sei que jamais no planeta Terra esse número, esse resultado, ele vai ser um número negativo. Expoente par, base negativa, isso aqui sempre vai ser positivo. Sempre, 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 sempre. Certo? Dúvidas? Não? Beleza. Ninguém tem dúvida. Vamos ver depois nos exercícios, tá? Professora, Oi? depois a senhora sobe lá de novo naquela da letra, na última que a senhora fez. Essa G de... letra A. letra A? É aquela que é o número da letra A. Não, em cima. Lá em cima. Lá em cima, lá em cima. É. Essa Qual aí, dela? essa Essa aí é aqui? a última. A última, tá. É. Que é o inverso do número. É só virar o número de cabeça para baixo. Por exemplo, deixa eu dar outro exemplo aqui. Deixa eu pegar minha borracha. Apagar tudo isso aqui. Quem falou foi... O Emerson. O Emerson. Me diga aí qualquer número, Emerson. Qualquer número que vem na sua cabeça. 7. Certo. Aí você coloca 7 e expoente negativo. Qualquer número. Eu vou pegar um número pequenininho para não dar trabalho na hora de fazer as contas, tá bom? Mas pode ser qualquer número, contanto que o expoente seja negativo. 7 elevado a menos 1. E colocar outro exemplo aqui sendo fração. E 2/7. 2/7 elevado a menos 1. Pronto. Como é que ficaria isso? Olha só, preste atenção. É só, quando aparecer o número negativo em cima, é só se ligar nisso. Apareceu o número negativo em cima, você já sabe que tem que inverter o número. Apareceu o negativo em cima, inverte o número. Como é que você vai inverter, então, esse número aqui? Imagina que tem o número 1 aqui embaixo, ó. Quando não houver ninguém embaixo, tem sempre o algarismo número 1. Então, aqui, invertendo, vai ficar 1 sobre 7. Invertendo aqui, vai ficar 1 sobre 7. Aqui, o expoente, que era menos 2, vai ficar 2 positivo. Aqui, o expoente, que era menos 1, vai ficar 1 positivo. 1/7 elevado a 1 é só uma cópia dele. Então, é o próprio 1/7. Não vai nem vem. 1/7. Deixa eu passar esse ônibus.
Um sétimo elevado ao expoente 2 é esse cara aqui repetido quantas vezes? 2 vezes. Um sétimo vezes um sétimo. E aí você faz a multiplicação normal no final, ó. 1 vezes 1 é o próprio 1. 7 vezes 7, 49. É só lembrar, expoente negativo, inverte o número e faz as continhas normais. E quando o número já vem aqui, ó, quando o número já vem na forma de uma fração e não é igual a 1, do mesmo jeito, o mesmo raciocínio. O número que está embaixo vai para cima, é só inverter. E o número que está em cima vai para baixo. Então, esse 7 fica em cima, o 2 embaixo. E o expoente, que era menos 1, ficou 1 positivo agora, tá? 1 positivo. Que é a mesma coisa que 7 meios, né? Que é só uma cópia dele. Ficou claro, Emerson? Deu para entender melhor agora. É só inverter o número. Inverte o danado. É como se você estivesse vestindo a sua roupa do avesso. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. Se não houver ninguém embaixo, sempre tem um algarismo número 1, tá? Se não houver ninguém embaixo, sempre tem o número 1. Aí, para você não esquecer, você pode escrever como eu fiz aqui. Eu peguei e escrevi aqui o 1 aqui embaixo, ó. Para você ver que quando não tem ninguém, tem sempre o número 1, tá bom? Não se preocupa, isso aqui depois, conforme a gente vai fazendo exercício, vai ficando mais claro. Olha só, eu teria que falar dessas propriedades aqui para vocês. Mas eu só tenho aí 10 minutos, então eu não sei se vai dar tempo. São propriedadezinhas, são essas propriedades aqui, que para falar para vocês, eu acho melhor deixar para a próxima aula, para eu explicar com mais calma. O que eu quero, então, para finalizar a aula de hoje? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa para mostrar para vocês fazerem. Esse livro aqui, ele é do professor, tá? Por isso que vocês já estão vendo a resposta. Mas, lógico que eu não vou passar para vocês as respostas. Pelo que eu estou vendo aqui, tem mais exercício com aplicação da propriedade. Então, o que eu vou pedir para que vocês enviem para mim, para o meu privado? Um resumo do que vocês compreenderam da aula de ontem e de hoje. Aí eu vou explicar como é que vocês vão fazer. Deixa eu apagar primeiro tudo que eu escrevi aqui. E eu vou dizer para vocês o que vocês vão colocar lá no caderninho de vocês. Deixa eu apagar, porque senão vai dar poluição visual com tanta coisa que eu escrevi aqui. Apaguei. Tá. Vou apagar essa aqui de baixo também. Então, vocês vão fazer um resumozinho no caderno. Apaga. Gente, esse aplicativo que eu... depois que eu descobri esse aplicativo aqui, que eu posso escrever em cima, menino, me apaixonei. Que é a mesma coisa que a gente tá no quadro. Então, olha só. O que eu vou pedir, então, para que vocês façam e me entreguem... Deixa eu ver qual é a próxima aula da gente. Depois eu vejo qual é a próxima aula para eu amarrar o dia. Vocês vão fazer um resumo a partir daqui, ó. Já tem essa página lá no PDF. Eu vou tirar foto só dessa página. Acho que essa daqui tá também, mas eu vou confirmar, tá? Só essa parte aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão copiar no caderno. Eu vou marcar com marcador de texto aqui. Vocês vão copiar esses pontos mais importantes. Vocês vão copiar isso aqui. Tudo que eu estiver marcando com marcador de texto, vocês vão colocar lá no caderninho de vocês. É bom que vocês copiem, porque quando vocês estão copiando, isso aqui não é besteira, tá? Quando vocês estão copiando, vocês estão ajudando ao cérebro de vocês a fixar os conteúdos. Então, não é baboseira copiar, viu? Não é baboseira, prestem atenção no que eu estou dizendo. E não sou eu, não. Se você for lá no YouTube... Aí é só para copiar essa aí e responder esse? Não, aqui já está respondido. Você só vai fazer o resumo. O que é o resumo? Só copiar. É só copiar. Aqui não tem nenhuma pergunta, aqui é só explicação, tá? Então, isso aqui que eu marquei com marcador de texto.
Que mais? Essa parte aqui, deixa eu ver se tem. Eu acho melhor não copiar essa parte. Essa aqui é com letras, pode confundir vocês. Eu prefiro que vocês copiem os exemplos aqui. Esses exemplos que tá aqui, tudo que eu tô marcando com marcador de texto. Aí coloca exemplos. Coloca esses exemplos que tá aqui. Esse aqui, ó, da letra E, não precisa copiar esse meio que tá aqui. Você já vem pra cá. Então, do jeito que tá aqui, você copia lá no seu caderno. Eu vou tirar uma foto e vou colocar lá no grupo. Do jeito que está aqui. Prontinho. Então, você vai... Resumo é isso. Resumo é pegar o que é essencial. Eu estou pegando o que é importante. Copia essa parte aqui. Essa parte aqui com as letras não precisa, porque você já vai ter os exemplos aqui com os números aqui embaixo. Então, copia esses exemplos. E copia essa parte aqui também, ó, que já vai ficar para a próxima aula, que são as propriedades. Aí, na próxima aula, eu começo a explicar dessa tabelinha aqui, tá? Então, eu vou tirar a foto e vou disponibilizar lá no grupo para vocês. Aí, vocês podem colocar, revendo conhecimento sobre potências, copia essa parte aqui embaixo e essa outra aqui, tá bom? Copiou isso, beleza. Na próxima aula, eu vou explicar essas propriedades para que vocês possam ter argumentos para poder fazer os exercícios. Porque os exercícios que eu tenho aqui abaixo é tudo de propriedade. Tudo de propriedade. Então, eu prefiro explicar a propriedade primeiro, para depois eu passar o exercício. Então, vamos começar com o resumo, porque quando vocês estiverem fazendo o resumo, que é copiando no caderno de vocês, vocês vão estar fixando aí o conteúdo, vão estar revisando, tá bom? E eu vou deixar também uma videoaula aqui, um chatzinho. Aliás, eu vou colocar lá no grupo uma videoaula a mais para vocês. Além dessa, que está sendo gravada, eu vou colocar uma videoaula também do YouTube sobre potenciação para vocês, com outro professor, né? Porque no YouTube tem vários professores muito bons dando aula de matemática. Então, não apenas essa que vai estar gravada, que eu vou postar depois, mas outras também, vou colocar lá para vocês darem uma olhada. Então, resumo, tá, galera? Eu quero o resumo, vou colocar lá no grupo, resumo. Precisa enviar para a senhora quando eu copiar isso aí? Sim, precisa. Vou colocar a foto do livro, dessa página que eu resumi para vocês. Vocês vão enviar isso para mim, a foto no meu privado, desse resumo, foto do privado, vou escrever lá no grupo também. Vou enviar mais videoaula para vocês do YouTube, fora essa. Vou colocar outras lá também de potência, para vocês ficarem, ó, bacaninhas aí, todo mundo afiado. E eu vou olhar aqui de novo, bem rapidinho, para a gente encerrar a aula, que falta 5 minutos. Quando é que vocês vão me enviar esse resumo, tá? A gente não tem aula mais essa semana, confirmando aqui, seria amanhã, mas amanhã é nivelamento, vai ser português amanhã. Vocês vão me entregar isso? Vamos deixar para terça-feira da próxima semana. Olha que bacana aí. Então, terça-feira da próxima semana é o prazo final. Lógico que se você terminar hoje, manda hoje. Se terminar amanhã, manda amanhã. Você vai terminar hoje, né? Só para copiar isso aí. Isso, se você fique à vontade, contanto que siga o prazo. Prazo final, terça-feira. Terça-feira é quanto do mês? Deixa eu olhar aqui. Terça-feira. Terça-feira é dia 16. Então, você tem até o dia... Não tem desculpa de não fazer, tá, gente? Você tem até o dia 16 de março, que é a próxima terça-feira. Quem for enviando para mim, eu tenho uma planilha, já vou avisando aqui. Eu tenho uma planilha, que aí eu faço um controle, tá? De quem está fazendo as atividades e de quem não está fazendo. Porque é através desse controle que eu faço, que eu tenho como avaliar vocês e dar a nota de vocês. Então, tudo que eu pedir para vocês fazerem, pode ser um resumo, pode ser um mapa, pode ser qualquer coisa, faça, porque tudo isso é ponto para vocês
é ponto para a nota, é ponto para as médias, tá bom? Então, tudo isso é a avaliação, nada é em vão, nada do que acontece na aula é em vão. Tudo eu aproveito, tudo. Nem imagine que eu não aproveito, eu não vou fazer não, que isso é besteira. Faça sim, e não é besteira, você pode até pesquisar lá no YouTube, escrever, fazer resumo, ajuda a aprendizagem. Você vai ver que tem um monte de coisa lá falando de resumo, de mapa mental. Então, não é baboseira, não é encher linguiça. Ajuda, sim, tá? Inclusive, quando vocês forem, vou dar essa dica aqui para finalizar. Quando vocês forem estudar para qualquer prova que vocês forem fazer, de português, de física, de matemática, de qualquer coisa, faça um resumozinho do conteúdo, faça um mapa mental. Eu vou tirar depois uma aula só para falar desse mapa mental. Vai ajudar e muito a vocês organizarem as ideias na cabecinha de vocês, para facilitar aí a memória, a fixação do conteúdo e a assimilação aí da compreensão. Fechado? Todo mundo concorda? Alguma dúvida, alguma coisa, alguma sugestão, alguma crítica? Quer falar alguma coisa? Fique à vontade. Acho que não. Não? Gabriel, Alexandre, Wesley, Eduarda, eu não estou vendo mais aqui. Eduarda saiu, foi? Deve ter saído. Vou tirar um print aqui, pessoal, sempre no finalzinho da aula, eu gosto de tirar um printzinho. Então, vou tirar um print dessa aula, vou colocar lá no grupo. Então, daqui a pouco, eu posto lá a aula gravada, tá? E os materiais que eu disse agora para vocês. É só o tempo de eu encerrar aqui, beber uma aguinha, converter o vídeo, tá bom? Beleza. Então, ó, a gente não vai se ver mais, só a próxima semana, só terça-feira. Então, desejo a todos vocês ainda uma ótima semana aí de estudos pela frente, que vai ter um ótimo final de semana. Quem quiser tirar dúvida comigo, manda mensagem no privado. E até a próxima aula, terça-feira, se Deus quiser. Joia? Beijo. E baixem o Kahoot, porque na próxima aula, já estou adiantando aqui. Baixado aqui. Próxima aula eu vou colocar umas questõezinhas sobre isso que a gente estudou hoje lá no Kahoot, tá bom? Beleza. Então, beijo. Tchau, tchau. Fique com Deus. Tchau. Saiam dessa aula para entrar na próxima.